Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Está começando o TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral. Nós somos a Banda Dom, já apresentando para vocês. Augusto César aqui do meu lado direito, Felipe Freire aqui no meu lado esquerdo. Eu sou o Fred Pacheco e hoje nós temos um convidado especialíssimo. A gente já tinha cantado essa bola, né? Diz que ele viria no nosso programa e sim, ele está com a gente, Tiago Tomé, da Canção Nova. Obrigado, meu irmão, por você estar aqui com a gente hoje, cantando essa canção linda que já está tocando em tudo quanto é lugar. A gente não tem um grupo de oração que a gente chega que não canta essa música. Então você com certeza está cantando com a gente aí hoje. Muito obrigado, Tiago, por você estar com a gente aqui. Pô, obrigado. Eu que agradeço de coração a experiência de estar aqui com vocês. Até brincava com o Augusto. Eu falei, falou, não, pô, que maravilha, você vai brilhar lá hoje. Eu falei, quem sou eu? Eu vou surfar na onda de vocês. Porque, de fato, eu trago na minha história, né? Assim como a Ana Lúcia partilhou aqui, eu tive a oportunidade de acompanhar também. Para quem não acompanhou esse podcast, então já fica aqui, um indicando o outro, tá bom? Você curte minha irmã de comunidade, Ana Lúcia, porque, cara, foi sensacional e de se emocionar, tá bom? Mas, assim como ela, eu acompanhava banda Bom Pastor ainda, né? Aqui no Rio, depois do surgimento também de Banda Dom. Eu sou da época, ainda do meu Ministério de Música, né? Comecei a tentar cantar na paróquia com 13 anos, então isso foi ali por volta de 95. Isso. Então acompanhei, né? O pastor era dessa época, 95, época. 96, né? Então Banda Dom 99. Depois teve, a gente acompanhou também, era bons tempos, né? De muito boas músicas, né? Ministério Hagdeni, por exemplo, aqui no Rio. É sensacional. Maravilhoso, né? Então, eu sou dessa boa escola da música católica. E aí fora toda a influência que vinha já da Canção Nova, né? Porque a banda Canção Nova também é ali em 98, né? Sim. Enfim, então, já fui hold, inclusive, do Rinaldo aqui num show aqui no Rio, Caraca, já conheci a Canção Nova, mas vou contar essa história aqui. Mas eu carreguei o baixo do Rinaldo. Na época, a gente começava a ouvir baixo na música e uma das grandes influências foi o Rinaldo. Cara, era muito legal. Banda Canção Nova eu vi com os meus próprios olhos. Eu ainda tinha cabelo nessa época. Banda Canção Nova formada por Flavinho, Adriana Arides, Dunga, Rinaldo, quem mais? O Ricardo Sá também tá. O Ricardo era cantor, mas não era da banda Canção Nova. Ele era cantor, mas não era da banda Canção Nova. Porque a primeira vez que eu assisti foi em Cabo Frio.
Era com o E Ricardo? eu não assistia, não tinha visto nenhuma banda católica antes tocando. E tava no verão e tava lá, e eu lembro que eu conheci, eu falei, Adriana, eu vi assim, a Adriana, e tava o Ricardo Sá tocando num evento lá em Cabo Frio. Primeira vez que eu vi assim, puxa, música católica? Tipo assim, música religiosa, assim, eu nunca tinha eu visto. encontrei com ele, eu acho que... Não era nem o Christian nem o Fábio ainda, acho que nessa época. Não era o Fábio, não. Era... Rapaz, quem que é? Hã? Nielson, será? Eu acho que era o Nessa época? Nielson, acho que era o Nielson. Pra vocês verem, cara, que a gente... É. O cabelo caiu, mas a memória também tá... mas a gente é dessa época. Né? Mas tinha o Xan na batera, Xan. tinha o Xícara também Xícara tocava também né, nessa fazia. época, depois o Beto, enfim, bons tempos. Bons tempos. E agora, você começou muito cedo, né, na Canção Nova também, Sim. Chegou muito jovem, você continua jovem, mas começou... Como é que foi a tua chegada na comunidade de Canção Nova e como é que ela aconteceu? Assim, muito jovem, alguém convidou, alguém falou, vem pra cá, como é que foi isso? Não. Na verdade, assim, eu conheci a Canção Nova aqui, a gente até recente teve um Remember, na verdade uma atualização da Canção Nova aqui no Rio de Janeiro, Abraça, no Maracanãzinho, que foi o Abraça, então eu conheci em 2000 já estava na Canção né? Nova, mas foi em 1993, eu tinha 11 anos, foi a primeira vez que eu vi o Padre Jonas, assim, e meus pais me levaram, né, porque a gente já tinha uma vida muito ativa na paróquia, inclusive na paróquia Nossa Senhora do Divino Amor, em Irajá, né, então eu sou aqui, né, do Rio de Janeiro, sou de Irajá, e ali foi onde eu participava de Ministério de Teatro, então depois era coroinha, depois Ministério de Dança também. Não, de dança nunca foi. De dança foi. Sim, senhor. Dançava bem. Vem cá, tem como filmar a parte do chão? A gente tem uma passagem. Nós vimos Na verdade, ele o dançar Ministério de bastante. Dança acho que foi da época de baile charme no Rio de Janeiro. Então eu peguei um pouquinho dessa escola e muito bom. levei pra Canção Nova. Calma que a gente já vai contar isso aí essa já foi história. mais pra frente, né? Mas então, eu conheci nessa época a Canção Nova, meus pais me levaram, e aí, como meus pais também são da Canção Nova, né? Há 27 anos. Então eles ingressaram na comunidade e fizeram o primeiro compromisso deles em 2 de fevereiro de 1999. E hoje eles estão na casa aqui no Rio, Aqui né? no Rio, Na Canção meu Nova pai é aqui no diácono Rio. permanente, Diácono né? permanente. 18 anos, então meus pais estão na Canção Nova desde essa época. Mas assim, ali a partir de 93 a gente começou a ir para os acampamentos de oração. E em 95, então, os acampamentos de oração em Cachoeira Paulista começaram em 1995. Então, eu sou raiz mesmo, eu sou de quando tudo começou. Rapaz, então agora que eu me dei conta que acho que eu fui no segundo acampamento, porque eu tava lá em 96, fui Então em fazer 95 eu comecei a ir ainda muito jovem, então com 13 anos eu comecei a visitar a Canção Nova. Então, às vezes as pessoas me perguntam, quando que você conheceu a Canção Nova? Cara, desde que eu comecei, desde criança. Canção Nova, né? Porque a Canção Nova sempre teve na minha vida. E é interessante porque depois de 24 anos na Canção Nova, às vezes me perguntam, e aí, você já teve vontade de sair da Canção Nova? Eu falei, cara, pra fazer o quê? Porque desde que eu me entendo por adolescente, por jovem, eu sempre estive na Canção Nova, né? Então, por mais de ter passado muita coisa, né? Porque eu vivo mais tempo dentro da comunidade do que fora dela, né? Porque eu entrei com 19 e já tô há 24 na Canção Nova. Mas eu nunca me imaginei, eu nunca tive vontade de sair da comunidade, assim. Claro, já vivi frustrações, perseguições, tribulações, todos os zones que a gente puder imaginar, mas isso não tem nada a ver com a vocação, né? Com o ão, né? Que é a vocação. Porque desde que eu entendi que Deus me chamava para a comunidade, eu nunca mais tive dúvida disso, porque foi aquele chamado impactante da voz de Deus que ecoa até hoje aqui dentro. A Canção Nova é o seu lugar. Então, foi também num acampamento, né, em janeiro de 2001, que eu ouvi essa voz. E é até interessante, porque meus pais já eram da Canção Nova, e aí quando eu cheguei, eu tava naquela fase. Minha irmã sempre foi a CDF de casa, ela é a médica, né, ela é estudiosa, e eu sempre fui da galera do fundão. Então ninguém, apesar de sempre estar na Canção Nova, eu sempre fui da galera da zoeira. E quando eu, então, recebi esse chamado de Deus, né, fui pra Canção Nova então, pra perguntar. Tinha aqueles acampamentão de férias que hoje não tem mais, eram 15 dias, em janeiro e em julho. Então, eram esses acampamentos. Aí eu fui pra lá e aí minha irmã já sabia que queria ser médica, ela já tinha passado na faculdade federal. E eu então falei, e aí minha mãe e meu pai, e aí, Thiago, qual é a tua, né? O que você vai fazer? Eu falei,
Vai ser reprovado de não novo? sei. Falei, vou pra Canção Nova rezar. Vou rezar. Vou discernir. Mas assim, eu nunca tinha falado que eu queria ser da comunidade, nada. Então eu completei os 18 anos, terminei o 2º grau, estudei no Pedro II. Então, graças a Deus. Mas eu também não passei na prova, não. Minha mãe trabalhava na escola. Minha irmã passou na Escola Federal, pra quem acompanha do Rio, sabe, né? Então eu estudei no centro, até estudei em São Cristóvão e estudei na Tijuca. Então passei pelas 3 unidades do Pedro II. Enfim, então eu tive uma base boa de estudo, né? Apesar de não curtir muito estudar, mas eu tive uma base boa de estudo. E aí, então eu terminei o 2º grau. E aí, Thiago, o que vai ser, né? Eu falei, vou rezar. E quando eu fui pra Canção Nova, foi aquele impacto mesmo com Deus. E o Padre Jonas estava pregando, o Dunga pregando no acampamento. E aí fui tomar um banho, assim, era aquele intervalo, né? Eu estava dormindo na casa dos seminaristas, que é a casa 9 ali. Até hoje tem essa casa ali na vila, quando você chega ali perto da ermida de Nossa Senhora, tem aquela vilinha onde o Padre Jonas também morou, naquelas casinhas ali. Já ficou hospedado ali. Cada 5 ali, sempre era casa de acolhida. Então eu tava na casa 9, inclusive o Padre Reinaldo, que era seminarista na época, ele é da Canção Nova hoje, a gente tava no mesmo quarto ali. Eu fui tomar um banho naquele intervalo, falei, aí, cara, ali aquela água caindo na minha cabeça e de repente aquela visita do céu, porque você não sabe quando ela vem, né? É interessante isso de Deus, né? Ele te surpreende. Então, de repente, eu tomando banho ali, não tava perguntando nada, não tava... De repente, cara, acho que foi como Nossa Senhora, né? De repente o anjo chegou, né? Acho que foi isso. Então, de repente, veio aquela experiência e aí Deus falou assim no meu coração, eu te criei desde sempre, Canção Nova, aqui é o seu lugar. E essa voz nunca mais saiu de dentro de mim, eu nunca mais ouvi diferente do que esse eco que ainda hoje é como se ele falasse de novo pra mim. Então, depois disso, eu voltei pra casa e falei, já sei o que eu quero da minha vida, vou pra Canção Nova. E meus pais falaram, como assim, Você, né? Canção Canção Nova. Nova. Fala pra onde você vai mesmo. Fala a verdade. E aí foi muito interessante porque eles não me apoiaram, eles não me abençoaram, eles não vibraram, eles só vieram e falaram, é Canção Nova? Então tá bom, você já sabe onde é a Canção Nova, você vai procurar a equipe vocacional, então você se vira, trilha o seu caminho. E depois eles me explicaram por quê, né? Porque como eles já eram da comunidade de Aliança, no caso... Né? Sim, da de Aliança. Então eles disseram, olha, a nossa influência não podia a nossa Lógico. Vida, né? A nossa escolha, a né? nossa escolha não pode te influenciar, tem que ser realmente algo genuíno, algo seu. Sim. Pô, foi tão genuíno que realmente teve muita gente que até me conhecia, né, das zoeiras, e falava, pô, Thiago, já era o Tomé, né? Pô, o Tomé na Canção Nova. Cara, definitivamente não. E teve gente até da minha paróquia que falou, não, o Thiago vai pra lá, pô, esse cara não vai ficar 3 meses, não vai ficar 6 meses. E é interessante porque até hoje a única vocação que realmente perseverou, que deu certo da minha paróquia, fui eu, assim. Eu saí e nunca mais voltei. Então... É muito legal esse testemunho, né, também deles, né, e do Thiago que está falando agora. Mas assim, até quando a questão da tribulação, né? Pô, teve tribulação, você falou isso, né? Sim. Mas às vezes eu fico assim, quando as pessoas vão criticar, você, pô, mas você tem tribulação, tem problema, tem sofrimento. Eu falei, mas onde não tem? Entendeu? Qual a vida de quem, poxa, você não passa por isso? Tá falando agora, eu tô lembrando um pouco do que eu tenho passado ultimamente. Só pra gente saber. A vida tranquila. Pois é, eu acho que as experiências são isso. Agora, o que tem lá que não tem no outro lugar? Essa é que é a grande diferença. Né? Isso, é muito aquilo legal, que né? só lá você encontra, aquilo que só fala com você, aquilo só que teu foi coração. O teu chamado mesmo, né? Que despertou teu coração de falar, é aqui que eu quero estar, aqui que eu quero servir, aqui que eu quero doar a minha vida plenamente, né? Plenamente. Mas essa coisa aí de falar do que te chamou para doar, você vai deixar pro segundo bloco. Tá você bom. Não saia daí, por favor, porque daqui a pouco tem mais Thiago Tomé. Vamos terminar só esse bloco cantando o refrão? A gente já volta. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.
Você ouve TBT Bandadom. Você ouve TBT Bandadom. Estamos de volta aqui na Rádio Catedral com TBT Dom Acústico, hoje com uma participação especialíssima do Thiago Tomé, da Canção Nova, está conosco aqui. E a gente está falando aqui no bastidor, porque ele está apanhando do microfone, eu vou explicar por quê. Porque o Thiago tem uma emissão de voz, vocês viram no primeiro bloco, e é muito bacana mesmo, tem uma emissão grande, então a gente vai para lá agora, que a gente vai começar sem música, e aí ele já se adequou. Mas tem experiência, porque nesse bloco eu queria falar o seguinte, o Thiago, muito novo, começou a apresentar um programa na Canção Nova, que nós tivemos a chance de estar com ele. Umas 2 vezes, né? Uma ou 2 vezes, pelo menos. No Contra a Maré. Que legal. Se você nasceu depois de 2001... Tem no YouTube ainda? Cara, eu já procurei, mas você acha alguma coisa aleatória. E é por isso que agora vocês vão entender a brincadeira que a gente fez no primeiro bloco, quando a gente falou que ele era do Ministério de Música. Porque de dança. Ministério de Música. De dança. Porque ele fazia um momento de dança, ele apresentava quase sempre com um passinho, dançando e tal, e era divertidaço. Era muito legal. E aí, quase que a gente que tocava sentado, vamos dançar também, pô. E conta um pouquinho do Contra a Maré pra gente agora. Lembra essa história. Então, eu cheguei muito cedo na Canção Nova, entrei com 19 anos, né, e com 21, né, eu entrei, né, em 2004, ali no início do ano de 2004, falaram, pô, tem que ter um programa jovem, e tinha aquela coisa do movimento dos focolares, que era contra a correnteza, né, de Chiara Lubick e tal. E aí trouxeram isso, pô, mas contra a correnteza é ruim, né? Tinha até um texto do Papa João Paulo II também que falava sobre isso. Então, não, pô, mas contra a correnteza, contra a corrente, não, aí contra a maré. E aí o cenário do programa era legal, que era uma prancha. E aí ficou tipo... Você era carioca, né, bicho? Era carioca da Canção Nova. Colorido, cara, né? mas assim, pra mim foi surpreendente porque a gente, pô, sempre acompanhei muitos programas, por exemplo, Serginho Grosman pra mim era um ícone, né? Era um dos grandes apresentadores de jovens. E aí, de repente, cara, quando eu cheguei ali no auditório, primeiro foi no auditório, depois a gente foi para pro outro estúdio da Margem, mas quando eu cheguei ali, pô, tinha um cenário para eu apresentar, cara. Eu disse, cara, esse negócio sou eu que vou conduzir. Então, a princípio, eu fiquei perdido. O que eu vou fazer aqui? E iam chegando os convidados... E vocês, pô, que eu já admirava, por exemplo, né? Falei, cara, o que eu vou fazer aqui agora? Tinha hora que eu, de verdade, eu não sabia muito o que falar. Eu falei, cara, daí o pessoal tocava uma música, eu falei, pô, eu vou dançar, girar o microfone. Aí eu fazia aquela experiência de galera do fundão, me ajudou de alguma forma a conduzir aquele momento ali. Isso cara... é uma coisa legal da Canção Nova. Eu sempre achei isso admirável, porque a pessoa que entra pra Canção Nova, ela, de certa forma, ela participa de uma série de etapas da produção evangelizadora. Exato. O que dá também uma dimensão diferente, um olhar diferente para a obra evangelizadora. Então, pô, você foi cinegrafista, você apresentou o programa, você canta... eu fui do jornalismo ainda também, fazia a reportagem de rua. Cara. E fui editor de vídeo, então tem até uma história como editor de vídeo depois com a outra canção que eu quero partilhar. Mas enfim, ali na TV eu fazia de tudo. Então eu tinha uns shows, por exemplo, vocês iam fazer shows. Eu ficava na ilha de corte, eu que tava cortando o show que tava ao vivo. Porque a gente não vê isso, né? A galera, a gente não mostra quem tá atrás da câmera ou cortando o próprio show. Então eu fazia isso, era muito legal. Uma vez que a gente foi fazer um show na Canção Nova, e aí eu entrei no palco e tal, e eles tiraram a muleta do palco. E aí eu peguei o violão, pluguei o violão e tal, e eles tiraram a muleta, eu falei, tá bom. Vamos respeitar, né? Aí botei o fone. Aí um técnico de som passou, falou assim, tem que puxar a cadeira mais pra frente. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso, cara. Vou precisar de ajuda. Aí o cara assim... o músico aqui tá precisando de road aqui, não sei o que. Ele fez uma cara assim, foi muito engraçado. Aí ele olhou pra mim com uma cara assim, tipo, esse cara tá metido, todo estrela. Aí quando eu Perrier também. Quando eu levantei assim, que ele viu a perna, ele ficou tão cego assim, meu amigo, me perdoa, eu não sabia. E esse cara ficou meu grande amigo depois. A gente fez até música pela internet, né? Partilhamos música. E é muito legal isso, quer dizer, a gente tem essa
experiência mesmo na Canção Nova. Que as pessoas vão participando da Canção Nova, elas vão aprendendo uma série de funções. Isso dá uma solidez, acho que isso é do carisma mesmo de vocês. Cara, por exemplo, eu descobri que uma das coisas, né, que eu descobri na Canção Nova, além de tantas, mas é que eu poderia compor uma música, por exemplo. Isso é uma coisa que eu não sabia, né? Porque é uma coisa... eu tô no Ministério de Música, já cantava. Uma das primeiras, por exemplo, dá um sol pra mim, que eu já sou fã, mas, cara, uma das primeiras, a voz mudando de voz ainda, ali com 13 anos, mas era: meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. E era Padre Marcelo nessa época. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. E a gente que cantava essas canções, ou sempre ouvia tantas músicas como a de vocês, que tem várias, né? Até falei, quando eu trocava ideia com o Augusto, falei, cara, que legal vocês chamarem a gente pra gravar, porque a gente ouvia tanto vocês, e sempre foi realmente uma admiração muito sincera, né? E aí, de repente, a gente tá aqui e poder apresentar canções nossas também, então, enfim, várias coisas. A Canção Nova, ela me deu tudo, né, na verdade, né? A minha vocação realmente me deu tudo, me deu a oportunidade de descobrir talentos, dons, banda dom, mas o meu matrimônio, meus filhos, então eu descobri tudo ali, né? Deus realmente me deu tudo na Canção E eu Nova. acho que uma lição também que é legal desse tipo de experiência da Canção Nova é que o importante é comunicar Jesus, né? É comunicar a fé. Então, quando você tem essa disposição, qualquer meio você vai estar comunicando, seja na ilha de edição, seja falando, seja cantando, seja dançando, seja o que for, né? E você vê que o que é importante, como que a mensagem é tão poderosa que de qualquer forma que você esteja se dispondo a fazer, ela vai chegar. E uma coisa bacana também que a gente vê em vocês, assim, quando a gente ia pra lá, né? Eu olhava assim, cara, essa galera tem muita garra, bicho. Tem muita garra, assim, sabe? E às vezes eu não vejo isso muitas vezes. Eu vejo as pessoas esperando as condições ideais de temperatura e pressão para evangelizar, sabe? E eu olhava assim e falei assim, cara, o nego tem muita garra, nego, sabe? Se dedica mesmo, sabe? Com vontade, e não tem temor, né? Ou se tem, vai com temor mesmo, né? E a Canção Nova tem essa coisa de você imaginar. Ver agora, nossa, o rincão. Pois é, que não imagina. A igreja, o santuário Pai das Misericórdias, o lugar para 200 mil pessoas, o centro de evangelização. Mas, repito o que eu disse, quem pegou o tempo raiz não era assim, não. O acampamento era na lama, irmão. O cachorro-quente, não sei o que. Cachorro-quente. Então hoje aquilo é muito suor, muita lágrima, muita dor de todos, do fundador, né? Depois da Luzia, do Eto, dos fundadores, cofundadores, e que se perpetua através de cada missionário que doou sua vida, que disse o sim, que largou tudo para trás e falou, não, eu vou me vocacionar a vivenciar essa experiência e para deixar tudo como a gente está vendo hoje, né? E eu queria que que você cantasse mais uma canção, e uma canção sua, e que muita gente canta nas missas e que não sabe, que é do Tiago. E eu descobri hoje. Isso é lindo demais. E aí eu quero um testemunho que eu passo muito por isso também com algumas canções. E eu acho que é isso que é a grande beleza de ser instrumento de Deus, porque Deus faz apesar de nós, né? Então as canções elas chegam primeiro e muita gente nem sabe. Fala, Fred,
tudo é do pai, é sua. Seu amor é demais, uau, que isso. E falou, mas não é isso que importa, porque a música já aconteceu no coração da outra pessoa, ela já é do outro, já não é mais minha, muito. De repente alguém já teve uma experiência de vida com aquela canção. E essa que a gente vai cantar agora, que não precisa falar o nome, canta, só vontade. E você que está aí em casa vai ouvir falar, isso é do Thiago Tomé. Que legal, eu já canto isso na missa há muito tempo, já canto no ofertório há tantos e tantos anos. E é para você entender de verdade que aí é que Deus faz, porque o Thiago foi instrumento de Deus, com todas as suas limitações, com todo o seu talento, com todo o seu sim, e a canção chegou no seu coração. Vamos lá, vê se você não sabe essa. Época de Ministério Amor e Adoração, 2011. Thiago Tomé e Carlos Tocco, essa composição. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Uau! Eu tenho certeza que você, se sabia, maravilhoso. Se não sabia, ficou ainda mais encantado com isso. E é por isso que a gente vê Deus nessas coisas. Essa canção, como é que ela surgiu na tua história? Como é que surgiu com você e na parceria do Tocco também? Então a gente, na verdade, o Ministério Amor e Adoração, eu tive a oportunidade na Canção Nova de morar na Terra Santa, né? Uhum. Então morei de 2007, dia 1º de janeiro de 2007, dia da Mãe de Deus, eu cheguei e voltei em julho de 2009. E nesse inteirinho aí de voltar pro Brasil, eu me encontrei com o Tocco, que continua até hoje no Amor e Adoração. E assim, a gente partilhando, cara, poxa, a gente tem Dunga, tem Flavinho, tem Padre Cledimar, tem Laércio, tem Ricardo Sá, tem Helena Ribeiro. E a gente via também, por exemplo, um Missionário Shalom, que era um ministério mais jovem, já tinha Sueli Façanha, né? Já tinha Timbó naquela época. Então tinha os antigos cantores também da comunidade Shalom, mas tinha um ministério jovem que era justamente o Missionário Shalom. E aí eu tô compartilhando, falei, cara, a gente tem que voltar pro Brasil. Ele tinha ido pra uma cirurgia em Roma. E então eu passei, porque quando eu ia pra Terra Santa não tinha um voo direto, né? Então eu tinha que passar pela Europa. Então eu parei em Roma e a gente ficou uns 2 dias ali convivendo. E, cara, no nosso coração surgiu isso. Tem que ter um ministério jovem da Canção Nova. Mas, pô, já tem Missionário Shalom, Missionários Canção Nova. Não dá. Enfim. Aí a gente partilhou sobre isso. Não, mas vamos esperar a gente voltar pro Brasil. Ele ia ter, nessa época da cirurgia, e eu já tinha... porque eu era cinegrafista lá, então eu tinha deslocado meu ombro. Tinha ficado 40 dias com esse ombro meu sem mexer assim. E aí fui em tudo que é médico árabe, fui uns 3 médicos árabes, depois fui pro lado de Israel, porque a gente morava na Palestina, a gente morava em Belém. Então eu fui pra parte de Jerusalém, que aí era parte já dos judeus e tal, e aí, então, pô, vamos procurar. E fui em 2 médicos também, cara, ninguém resolvia, era uma coisa simples, mas pra eles não era tanto. Então a medicina ali ficou um pouco difícil, então eu com 40 dias já sem mexer o braço, falei, cara, vai ter que voltar. Então a comunidade me transferiu de volta, então minha irmã aqui no Rio também já era médica na época, e ela conhecia já o ortopedista já dessa parte mais de atlética, mais enfim. Então, cara, uma coisa que eu fiquei de 1 semana aqui no Rio, eu resolvi o problema que eu tava 40 dias sem mexer. Mas nessa volta, então na partilha com o Tocco, eu falei, pô, quando a gente voltar pro Brasil, vamos realmente continuar isso. Então ali, a partir de agosto de 2009, a gente começou a rezar e fomos reunindo o pessoal. Tocco, e aí, cara, mas quem são os jovens que cantam na Canção Nova? E aí tinha a Ana Lúcia, né, que já veio aqui, o Emanuel, o Stênio
também, que tá lá em Aracaju atualmente. Aí tinha a Gil Duarte, a Karina, o Inácio. Enfim, eram acho que 7 vozes, acho que era isso. Acho que era isso, 6 ou 7. O naipe da criançada. O naipe da criançada. E aí pronto, aí a gente ficou rezando, era o tempo só de rezar. A gente foi rezando. E, cara, quando foi 2011, então de agosto de 2009 até janeiro de 2011, mais ou menos, era só oração. A gente... Até que Deus nos deu... A Canção Nova é uma comunidade de amor e adoração. Então, ministério, amor e adoração. Não tinha, porque tem muita gente que fala, pô, é difícil porque tinha adoração em vida, né? Então o pessoal confundiu o nome. Eu falei, não, mas é a essência da Canção Nova. Ficou, o nome ficou. A Canção Nova é uma comunidade de amor e adoração. Então, se os jovens se reúnem, se tem a comunidade, então pronto. E aí ficou isso. Aí, poxa, então como é que a gente vai começar? Então, peraí. Como é que a gente vai começar? Você vai saber daqui a pouquinho, porque a gente vai ter que ir para um brevíssimo intervalo. Então a gente volta porque ele contando como é que a gente vai começar, como é que começou o Ministério Adoração. Amor e Adoração. A gente já volta. Você ouve TBT Bandadom. Você ouve TBT Bandadom. Estamos de volta no TBT Dom Acústico pela Rádio Catedral e quero aproveitar esse momento que a gente está aqui com o Thiago Tomé na Canção Nova, o programa especialíssimo hoje, para divulgar suas redes sociais. Thiago, aproveita, já divulga o Instagram, o contato para shows, para eventos, pregações. Como é que é para a turma toda saber como é que... Olha, meu Instagram é Thiago Tomé Oficial. Eu tinha um Thiago Tomé CN que foi hackeado na época da pandemia. Cara, entraram, levaram, mas tudo bem, a gente começou do zero e já tá de volta assim, bem nativo. Então, Thiago com TH, né? Meu Thiago com TH. O Tomé não tem H, então Thiago Tomé Oficial. Esse é o meu Instagram. Normalmente, como a gente tem um departamento de eventos, tem muita gente ali, o que eu falo para as pessoas? Manda um direct, porque a gente vai organizando. Porque às vezes a pessoa já manda assim, tal data, 25 de abril. Eu falo, cara, já tem um evento, então não precisa nem mandar pro evento. Você já resolve, né? Aí já resolve ali, e se não, a gente encaminha. Aí se for para shows também, tem uma parceria, como vocês também, com a Finutom, né? Que rola já alguns eventos. Então tudo isso ali é tudo dentro da Canção Nova, é super bem acordado, porque aí os repasses dos shows também vêm pra comunidade. Então é tudo muito legal. Enfim, então ali no Instagram a gente resolve bem, tá bom? Thiago Tomé Oficial é meu Instagram, a gente conversa por ali e segue para as missões, porque graças a Deus tem bastante coisa, missão. Né? Muito bom. Tem. E aí vai colocando os comentários também no Instagram do Thiago, e você que está nos acompanhando no YouTube aqui da Rádio Catedral, pode colocar seus comentários também e compartilhe esse programa. É um podcast, rádio, enfim, é tudo misturado. Você que nos acompanha ao vivo, né? Ou então eu falo ao vivo, mesmo que você esteja em outro momento, nós estamos ao vivo, né? Então você está vendo a gente aí em qualquer lugar do mundo. Vivos estamos. Então... É fato, isso é fato. Isso eu já tinha percebido. Tem coisa que quando eu vou falar, eu já pensei que vai dar uma zoação. Mas aí já foi, bicho. Então, mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Então, coloca também nossas redes sociais, Bandadom Oficial, tá? Então acompanha a gente lá, deixa o teu comentário, vai ser muito bacana. A gente terminou o bloco anterior falando, né, Thiago, como nasceu o Ministério Amor e Adoração. E como é que foi? Como é que nasceu? Você falou da tua canção, né? Pão e Vinho, e aí surgiu no coração de vocês o Ministério. Nesse caminho aí, para contar até a história da composição da canção, né? Porque assim, na verdade, eu gosto muito de falar dessa parte para o Ministério de Música, porque como a gente cresceu ouvindo Padre Jonas, né? A própria banda Canção Nova, vocês já estavam ali nessa época também servindo, ministrando, enfim, mas a gente foi ouvindo e aprendendo do Padre Jonas como era ser ministro de música, né? Então a gente teve uma formação muito própria disso. E o Amor e Adoração nasceu já fruto dessa experiência também, porque é interessante hoje que muitos ministérios, né, que a gente vê, muita gente boa tocando hoje, mas que não tiveram uma escola, né? Então eu até já partilhei isso algumas vezes, até numa academia do som, como vocês já estiveram muitas vezes com o Ricardo Sá. Então, cara, eu aprendi muita coisa ali vendo, e na escola do quarto microfone. Que escola é essa? Até ele me perguntar. Cara, a escola do quarto microfone era Padre Jonas pregando, e aí tava Dunga, Ricardo Sá, Eliana Ribeiro, Thiago Tomé no quarto microfone. Então ali, aí depois Flavinho, Laércio,
Ana Lúcia também já estava nessa época, e Thiago Tomelli no quarto microfone. Então, aos poucos, eu fui aprendendo como era ministrar, vendo o Padre Jonas pregar, Padre Léo, naquela época já. Então, enfim, Eugênio Jorge, né? Então, uma grande referência também, Martim Valverde, enfim, grandes nomes que a gente já via. E eu estava ali, já muito jovem, mas acompanhando tudo isso nessa escola. Até que surgiu, então, vamos ser um ministério, né? Então, esse time que começou, ele já era desse segundo escalão aí, mas que bebeu do Padre Jonas, né? Aprendeu com aqueles que já estavam, né? Então, em 2011, a gente começa esse CD, o primeiro CD que a gente lançou foi o Litúrgico, e aí, cara, a gente já tinha... Não, vamos colocar 2 canções para cada momento. Então, 2 cantos de entrada e vamos celebrar... Deus está aqui, já era desse CD, e aí tinha uma outra música de entrada, aí 2 ato penitencial, 2, enfim, tinha 2 de cada. Aí o cara fechou o CD, faltava um ofertório. E aí eu me lembro que eu tava no prédio que era dos jovens, né? Assim que o Toco morava. O Toco morava na frente da casa na minha época da minha noiva, né? Que estava para casar com a Edilane. Então, aí eu tinha ido ali para aquele momento de convivência, aí o Toco falou, mano, e ele é de Campinas, eu do Rio, né? Ele, mano, vamos compor. Eu falei, quem não sabe, o terceiro CD da Banda Dom, o terceiro CD, que é o CD O Amor Vai Falar, foi gravado na Canção Nova, nosso terceiro CD. E um dos produtores, o produtor foi o Toco. Foi o Toco, Carlos Toco, né? Eu ficava mostrando as músicas dele, só qual é possível tocar, vou tocar aqui, esse aqui. Aí o Toco virou, mano, vamos compor, porque só falta uma música. Eu falei, vamos compor. Aí ele sentou no sofá e tal, aquela coisa, cara, já tinha uma canção de ofertório. Cara, mas o que tem que ter pra ser litúrgico uma canção de ofertório? E a gente foi, cara, tem que ter pão, vinho, né? A gente foi... Pão, vinho. É bom, né? Então, ofertamos. E aí a gente foi trazendo esses elementos, e aí ele falou, mano, acho que tem uma levadinha aqui, uma melodia. Eu falei, beleza, então faz aí, vamos ver o que sai. E foi, cara, ele começou a tocar, e aí, cara, foi uma música que realmente... Porque muita música, às vezes, demora a gente a construir, né? A gente, às vezes, pega daqui, remexe de lá. Cara, ela nasceu pronta, assim. O Toco começou a tocar, eu comecei a cantar, a gente ajustou ali junto a letra, e foi isso. Pão e Vinho nasceu, assim, no momento que a gente, mais uma vez, né? Aquelas surpresas que a gente não espera. Não tem muito uma fórmula, né? Porque como é que compõe? Tem um jeito... Cara, tem... Assim, a gente se colocou ali... E o charme é a simplicidade, né, exato, cara? Ali, é por isso que a gente vê, assim, quando eu tava falando, né, desse sentido, que os alunos, que eu falo dos alunos por causa da escola, né? Os adolescentes lá, e os mais jovens, gostam, porque é uma comunicação muito bem feita. A música comunica muito bem. E né? na verdade, simplicidade. E na verdade, assim, eu nem imaginava que Pão e Vinho ia me dar uma força de entender que eu podia compor um pouco mais pra frente, porque isso foi em 2011, quando a gente compôs e lançamos o CD. Então, mais pra frente, porque eu tinha morado, então eu tinha feito a experiência de morar na Terra Santa, e aí 2013, aliás, aí eu casei, né, no mesmo ano. Na verdade, 2011 pra mim foi um ano gigante, assim, porque a gente lançou no primeiro trimestre ali o CD litúrgico, depois em julho a gente lançou o CD Carreira, que a gente fala do amor e adoração, e depois em setembro eu casei, né, de 2011, e em dezembro ainda, no Osana, eu lancei um CD oracional, eu, o Padre Roger e a Eliana Ribeiro, que era o CD Encontramos o Cristo também, que é um CD incrível, assim, de música e oração que a gente gravou no estúdio da gravadora com o Santíssimo. Então até hoje a gente tem muita história ainda, porque a partir de 2012 a gente começou também as missões, a sair em missão com eu, Padre Roger e a Eliana Ribeiro. Então pra mim foi uma baita escola, assim. E aí acabou que eu tinha acabado de lançar tudo isso, mas em 2012, em janeiro também, eu fui morar em Paulínia. Então foi minha primeira casa de missão, já casado, que eu fui morar. Aí, um ano ali em Paulínia, fazendo algo que eu não tinha feito ainda, que eu tinha sempre trabalhado com TV, mas em Paulínia fui trabalhar com rádio, fui responsável da rádio, então mexia com transmissor, cara, então essas coisas loucas que a gente vive na canção. Aí, tipo, tudo aquilo que era pronto, a gente chegava pronto no rincão, aí ia ter uns eventos, era aquilo que o Augusto falou, cara, eu tinha que montar a caixa de som, eu tinha que colocar as cadeiras, eu tinha que montar o palco, e daqui a pouco aquilo tudo que eu montei eu ia cantar. Então, tipo, era realmente tocar a bola, cruzar, cabecear, e defender, correr por Então, assim, a gente faz de tudo numa casa de missão. E aí foi aquele primeiro ano ali, mexendo com rádio, cara, locutando, né, fazendo programa também.
Enfim, aí terminou o ano, eu falei, poxa, mas ficou pesado, porque eu ainda apresentava um programa na TV em Cachoeira e tinha um Amor e Adoração, e aí tive que sair do Amor e Adoração, não tinha como sustentar tudo. Aí dali eu fui pra Curitiba, cara, a comunidade me remanejou, me transferiu pra Curitiba. Então eu fiquei só 7 meses em Curitiba, mas porque assim... como foi a experiência? Aí engravidamos lá, né, da Isadora, da minha primeira filha, em Curitiba, e aí minha esposa passava muito mal, era muito frio, então o clima já não ajudava. Foi um tempo realmente de muita tribulação, foi bem exigente para mim. E aquela coisa também, cara, e aí o ministério, né? Como é que faz? Porque depois de você lançar tanta coisa, aí a Ziza Fernandes estava responsável dos atos centrais aqui do Rio, da Jornada Mundial da Juventude, da JMJ. E começou aquela coisa, poxa, precisa de apresentadores e tal... E tentaram vários da Canção Nova na época, eu me lembro. E quem cuidava do casting de apresentação era a Globo, o pessoal da Globo que fazia aquelas entrevistas, ia ver quem realmente ia ser aprovado para estar, porque eles já tinham um time de atores que eles queriam que apresentasse o evento do Papa, né? Então a gente tinha recém o Papa Francisco então tinha recém assumido, né, o seu pontificado, e aquela expectativa, pô, o Papa vem e a Globo comandando, então não, vamos colocar ali os apresentadores nossos, né? E a Ziza, por outro lado, falou, não, nós temos apresentadores melhores. Aí eles falaram, não duvido. E tinha que ser bilíngue também, o teste era assim. Caramba. Cara, era muito louco. Aí tentaram alguns da Canção Nova ali que estavam em Cachoeira. Não, pô, a Ziza lembrou, cara, Thiago Tomé apresentou Contra a Maré. Então aquilo do Contra a Maré rolou, fui lembrado. E aí, Thiago, cara, a gente tem um dia pra você mandar um vídeo, alguma coisa sua apresentando. Beleza. Aí mandei, aí no dia seguinte já tinha que vir aqui pro Rio, eu tava lá em Curitiba. Aí como a gente viu que o negócio tava dando certo, aí o pessoal da comunidade falou, olha, não dá pra você ficar em Curitiba pra vir pro Rio, volta pra Cachoeira Paulista. Então, na verdade, o que me fez voltar pra Cachoeira foi a JMJ, a experiência com o Papa aqui. E aí, enfim, aí voltei pra Cachoeira e foi ótimo também, porque aí a gente já precisava, tinha a questão do clima que era ruim, pra gestação, enfim, pronto. Aí deu certo, voltamos. E aí, apresentei a jornada, cara. Foi aquela experiência também de estar aqui, pô, na minha cidade, 3,5 milhões de jovens ali na praia de Copacabana. Foi sensacional. Cara, foi sensacional. Foi maravilhoso. E aí eu falei, poxa... A gente estava lá, você apresentou a gente. Então, com certeza. E aí tava eu, Diego Fernandes. Aí na época tinha a Fernanda Soares também, que apresentava o Revolução Jesus já e tal. Cara, foi uma experiência muito bacana, assim, de estar... E eu imbuído de tudo isso, pô, o meu currículo tava legal, né? Porque tava 2011, 3 CDs, apresentei a jornada e voltei pra Cachoeira Paulista. Agora, aí a Luzia Santiago me chamou, né? Minha cofundadora falou, cara, agora eu vou, meu ministério vai. Voltei pra Cachoeira, vou daqui pra cima, né? Aí a Luzia me chamou e falou assim, então bem, a gente tem um convite pra você. Sabe o prédio do jornalismo? Aí é ali o prédio onde acontece Sorrindo pra Vida, que é um programa bem conhecido nosso. É onde acontece também o Jornal da Canção Nova. Eu já tinha trabalhado no jornal e eu tinha acabado de apresentar a jornada. Falei, sabe o prédio do jornalismo? Na minha cabeça, eu falei, cara, agora eu vou. Já pensei, o William Bonner da Canção Nova. Né? Aí eu imaginei isso, a cena já pra mim já... Boa noite. Boa noite. Né? Já tava, cara, na minha cabeça, eu já tinha o boa noite da Canção Nova, cara, agora eu vou... Aí a Luzia falou, então, você sabe ali o jornalismo? Eu falei, sei. Ela falou, então, não é lá em cima que você vai trabalhar. Não, aí eu já... Falei, não, tudo bem, já tinha sido repórter de rua, a produção ali era a galera do meio ali que ficava. Eu falei, opa, agora vai dar bom, então, pelo menos, né, repórter... Aí ela falou, então, aqui tem a produção? Eu falei, então, também não é ali que você vai trabalhar. Eu falei, cara, agora... Fiquei preocupado. E aí lá no prédio, assim, tem tipo um porão, que é a parte de baixo onde ficam as ilhas de edição. E eu já tinha sido editor. E a Luzia vira pra mim e fala assim, então, Thiago, você vai trabalhar lá nas ilhas de edição. Aí eu, aquilo que tava lá em cima, então, sabe aquele programa Manhã Viva? Manhã Viva era um programa, você já deve ter visto Manhã Viva, mas pra quem não sabe, era tipo o programa da Ana Maria Braga, assim, da Canção Nova, né? Então, e aí aí ela falou, então, tem um quadro do programa que você vai editar. Eu falei, Aí ela falou assim, o quadro de receita. Cara... Tá de brincadeira comigo, né? Não, por Deus do céu. Cara, aí na minha cabeça, poxa, morei na Terra Santa. Eu falo inglês. Eu apresentei 3,5 milhões, agora o Papa. Eu já gravei 3 CDs, cara. Cara, o que eu vou fazer? Editando receita. Aí eu sentava, meu trabalho era esse, não tô brincando. Eu sentava lá e aí o computador ligava, aí 300 gramas de mussarela. Caramba! 200 ml de leite de coco. E o cara,
Era a minha vida. Cara, só que eu não fiquei assim. E aí a Luzia virou pra mim e falou assim: olha bem, só que você não vai poder cantar, não vai poder sair em missão, você só vai editar. Eu falei, cara, o que aconteceu aqui? E eu não tinha explicação. E era isso, eu não podia fazer nada. Só que eu não fiquei 6 meses, 1 ano. Eu fiquei 2 anos e meio ali, cara, editando receita. E aí eu olhava para aquilo, cara, eu falava para Deus, falei, meu Deus, se algum dia o Senhor me mostrar alguém que se converteu com a receita, cara, aí eu vou ter sentido. Mas, cara, você deixar... Pô, tanta coisa que você já construiu. Deixar Pastel sua de Santa casa, sua Clara, de repente, cara, alguma coisa. enfim... Cara, e os dias iam passando, cara. Eu tinha tido 2 anos e meio na Terra Santa, então ali também eu não cantava. Mas, cara, a experiência que Deus me deu, o que ele me formou como homem de Deus foi muito forte. Depois, mais 2 anos e meio editando receita, cara. Aí, beleza. Aí passou esse tempo, ela me chamou de novo. Foi bem, então, queria te chamar porque a gente... Sabe o que aconteceu? Eu falei, não sei, Luzia, eu queria até entender por que eu tô aqui. Aí ela falou, não, o que tá aqui você não vai entender. O que eu tô aqui pra te dizer é que a gente esqueceu de você. Eu não sei o que foi pior. Se foi ficar ali ou se foi ouvir essa frase. Então, bem, a gente esqueceu de você. Falei, cara... Nossa. Cara, ser esquecido é difícil, né? Porque, tipo, eu deixei a minha família. E aí aquela que era minha mãe na comunidade, ela tava dizendo, a gente esqueceu de você. Só que, cara, nesse tempo do esquecimento e daquele porão ali que eu tava, eu não podia cantar, não podia sair em missão. Mas foi essa música, Pão e Vinho, que me deu força. Porque toda missa que eu ia, cara, eu ouvia Pão e Vinho. Então era na voz das senhorinhas, era na voz do jovem, era no violão como de vocês, assim, tocando. Caramba. E eu falei pra Deus assim, tá, poxa, eu não posso cantar, não posso pregar, não posso ir em missão, mas eu posso compor. E aí eu comecei a compor. Porque eu falei, poxa, eu sei compor, olha, essa música é minha. Então Pão e Vinho me deu uma força que, cara, que eu chego a me arrepiar. Agora, irmão, eu vou te falar, olha só, a gente vai ter que fazer outro programa, Thiago, definitivamente. Já estou convidando você para participar com a gente de novo, porque infelizmente está chegando ao final e a gente, o tempo é muito ruim, é muito pequeno. Gente, produção, mas é muita história para contar. E eu queria que você cantasse pra gente finalizar esse momento aqui, já agradecendo muito e pedindo 1000 perdões por cortar você aqui, mas a gente queria que você voltasse com a gente aqui de verdade, porque, cara, foi incrível ter você aqui hoje, a canção nova, e canta pra gente e segue nas redes sociais, o Thiago, tudo que ele tem falado e bota os comentários. Pra gente fazer o refrão, pelo menos? E o nome dessa canção é Eu Vencerei, porque justamente foi o que eu vivi ali. E quando não é do nosso jeito, quando as coisas não vão da forma como a gente espera, é isso. Então tem um caminho. E aí foi quando eu também lancei meu CD, né? Porque depois de tudo isso, aí a Luzia falou, não, então o Eto quer que você grave um CD. Eu falei, não, então eu tô pronto. E ela falou, como assim tá pronto? Eu disse, então no tempo que vocês me esqueceram, eu tava produzindo. Amém. Então pra mim essa grande lição também dessa história que é quando a gente é surpreendido por alguma coisa ou por pessoas que impõem situações e realidades que a gente não escolheria, ainda assim a gente tem a opção de caminhar com Deus e produzir frutos. Amém. E aí foi quando surgiu essa canção que chama-se Eu Vencerei. Canta pra gente. E eu canto o refrão. Eu vencerei, no Senhor eu vencerei, confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei, no Senhor eu vencerei, eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. Eu vencerei, no Senhor eu vencerei, confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei, no Senhor eu vencerei, eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. Você acabou de ouvir TBT Bandadom.